Olá, mulher! Estamos começando mais um programa Shine aqui, o seu programa. E juntas nós vamos conversar sobre algo tão especial. Eu tô bem animada hoje, porque a pessoa que tá aqui comigo, assim, eu conheci agora há pouco, só que não. E você vai saber quem é daqui a pouquinho. Mas nós vamos conversar hoje sobre algo tão importante. Você teria coragem de recomeçar? Não sei qual é a sua idade, em que fase da vida que você está, mas já aconteceu com você aí? Talvez de você há tantos anos viver uma realidade e você já não se enxergar mais naquele lugar, ou ter outras ambições, outros sonhos. Você teria coragem de recomeçar, coragem de se reinventar? E para falar sobre isso, eu estou aqui com uma pessoa muito querida, como eu disse, eu mal conheço, só que não, Iana Coimbra, minha irmã, gente. A gente estava aqui antes conversando se a gente ia se chamar pelo nome ou pelo apelido, né? Difícil. Mas, vamos ficar com os nomes, né? Vou ter que te chamar de Isa? Tá bom, vou fazer esse esforço. E a prova de que a gente é irmã mesmo é que, ó o sapato. Olha gente, aqui, ó, sem combinar, a gente tá com o sapato igual. Ai, Deus, isso é sintonia de irmãs, né? A Iana hoje, ela é escritora, dentre tantas outras atribuições que ela mesma vai falar sobre ela, e ela é uma dessas pessoas que recomeçou, se reinventa o tempo todo. Então fala um pouquinho de você. Ô Isa, é muito difícil. Não vai dar, não vou chamar de Isa, vou chamar de Zó. Porque vai ter que contar. Vai ter que contar por que Zó. É porque se eu começar chamando ela de Isa, eu vou errar no meio do caminho. Zó é apelido de infância, porque era Isoca, virou Zó. Então eu não consigo chamar isso sem ser de Zó. E aqui é conversa de mãe, então acho que vai ser diferente de todas as entrevistas que você já fez. É bom que vocês se sentem lá dentro da sala da nossa casa. Com a diferença que não tem menino gritando, não tem menino chamando mãe. É verdade. Então vamos lá. Quando você me fez esse convite, né? E aí a Grazi, produtora, me perguntou assim, como que você quer ser identificada? E aí é sempre aquele momento que eu paro e penso, uau, como que eu vou me identificar, né? Porque, teoricamente, de formação, eu sou jornalista, tenho um diploma de jornalista. Então, eu poderia estar aqui como jornalista. Em muitos momentos, quem me conhece ao longo da minha vida toda dentro da Lagoinha, já fui dançarina, então poderia me identificar como Mrs. Louvor, dançarina, enfim. Durante muito tempo também, me identifiquei como pesquisadora, porque eu tenho um doutorado na UFMG, fiz mestrado na PUC. Mas escritora hoje faz parte, repórter, então enfim, apresentadora de TV, mas irmã da Isa, poderia estar aqui como irmã da Isa. É verdade. Mas escritora hoje é um dos meus recomeços, né? Então, eu sou jornalista, trabalhei durante quase 15 anos como repórter e apresentadora de TV em grandes emissoras. Comecei minha carreira aqui na Rede Super e passei pelo SBT, passei pela Globo. E eu entendi em algum momento que eu queria fazer esse recomeço profissional. Eu ainda não sabia exatamente como que seria esse recomeço, até eu entender que eu sempre amei escrever, eu sempre amei ler. Né? Você lembra da gente criança dentro do carro, eu sempre lendo alguma coisa, assim, né? Absurda, né? A Iana estava pertinho, na página 1, a gente ia fazer alguma coisa, ela já estava terminando o livro. Então, eu fui entender que essa questão da escrita dos livros fazia muito sentido para mim. Agora, como que isso ia se tornar um recomeço? Aí foi um processo de lapidação e entender que todo recomeço envolve o fim de algo para o início de algo novo. Sim. Então, eu tinha que entender aquilo que eu queria encerrar, para qual que seria a próxima etapa que eu queria começar. Uau, olha, gente, isso tudo é muito profundo, porque assim, tem coisas que a gente não se encerra ao longo da vida. Não. Né? A vida, ela é um ciclo. A gente nasce, a gente vive, a gente morre, mas tem coisas que vale a pena a gente investir, né? Sim. Você também é mãe e a maternidade, ela não é algo que você entende que é negociável de ser um ciclo que se encerra, mas é algo que você vai manter, você vai se esforçar, você vai se entregar, vai se dedicar. Você também é casada, então tem o seu casamento. Esse a gente espera que não termine, inclusive, a gente casa para não terminar. E assim, são ciclos que não se encerram, mas a gente também se reinventa, a gente também se reencontra, porque o tempo passa e a gente muda como mulher, a gente vai se vendo de uma forma diferente, e aí, apesar de ser muito profundo e abstrato, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
os ciclos, porque você falou isso, os ciclos Sim. que se escolhe encerrar e ciclos que não se escolhe encerrar. Ao longo da sua vida, o que você entendeu que assim, isso não era negociável de mudanças? Por exemplo, quando eu decidi que eu ia me casar, e aí eu namoro, tô com o Fred, meu marido, tem 27 anos. Então assim, quando eu comecei a namorar o Fred, a Isa era menina, né? Éramos, na verdade, né? Mas a Isa era muito pequena. Então, quando eu me casei, há quase 15 anos, eu entendi que o casamento era para sempre. Então, ok. A partir do momento que eu me casei, esse é um elemento que eu espero que não mude. Apesar de que a gente muda dentro desse próprio casamento. Sim. Aí os filhos chegaram. E aí, à medida que um filho chegou, depois chega outro, isso também modifica a gente. E eu acredito que a gente tem interesses, paixões, coisas que a gente faz que vão mudando ao longo do tempo, a partir, inclusive, dessas relações que vão chegando e que se tornam imutáveis. Então, para mim, casamento é um valor imutável, para mim, a fé é outro valor imutável, e a questão da maternidade veio, e apesar de que, quando as crianças são muito pequenas, elas demandam de um nível, à medida que elas vão crescendo, passam a demandar menos. Mas eu entendia, no meio disso, que o meu interesse profissional, ele também mudava. E muitas pessoas, elas se agarram àquilo que não deveriam se agarrar e abrem mão e negociam aquilo que não deveria ser negociado. Sim. Então, por exemplo, a fase dos meus filhos pequenos é muito rápida. Quando eu olho para as nossas crianças, que, né, quando reúne é tipo o apocalipse, é menino demais, é uma confusão, é muita criança, eu paro e penso e falo assim, Deus, eu não quero perder nem um segundo disso que está acontecendo, porque eu sei que isso é um tempo muito pequeno. Vai passar. Vai passar assim, ó. Se assusta, já não tem criança usando fralda, se assusta, já para de falar errado, tá falando tudo certinho. Já tá até às vezes nos corrigindo. Mas frequentemente, falando, mãe, peraí, deixa eu resolver esse negócio do celular que você não sabe fazer isso. Eles fazem muito isso. Mas eu entendi que os meus interesses mudavam. E aquela Iana que aos 17 anos passou num vestibular, sim, isso da época do vestibular, para fazer jornalismo e que sonhava em trabalhar numa emissora de televisão, ela não era a mesma Iana depois que eu fiz 40 anos, depois que os meus filhos chegaram e passaram a ter necessidades diferentes. E outras necessidades foram entrando nessas negociações. Eu costumo falar, Zó, que a gente tem a nossa vida ela tem uma equação, né? E é uma equação do que a gente considera sucesso na vida. Então, quando você é muito jovem, às vezes a sua equação de sucesso é uma. Mas a partir do momento que a gente vai amadurecendo, que a gente vai crescendo e que a gente vai vivendo coisas diferentes, os elementos da nossa equação, eles vão mudando. Então, durante muitos anos, quando eu comecei a trabalhar aqui na Rede Super, eu tinha um sonho de trabalhar numa grande emissora de televisão. Comecei trabalhando numa emissora pequena e meu sonho era trabalhar num jornal, com jornalismo. Beleza, vivi esse sonho, realizei esse sonho. O que mais? Eu poderia ter outros sonhos? E muitas vezes a gente se agarra a um sonho que ele foi ancorado quando a gente era criança. Sim. A gente tem um sonho que foi ali alimentado, sonhado quando a gente era pequeno e a gente não consegue amadurecer o que vem depois. Agora, você teve a oportunidade de viver o sonho, Sim. né? E você foi recomeçando a partir de realizações. Sim. Mas e aquela pessoa que fica presa em nunca recomeçar a partir de frustrações? Eu nunca consegui realizar e aquilo ali vira algo assim... Como é que eu posso dizer? Vira algo onde a pessoa está obcecada por aquilo, né? E ela acaba não recomeçando outra coisa ou se reinventando, porque fica presa em algo que não aconteceu. Como conseguir se reinventar? Porque eu acho que um dos processos muito importantes, apesar de recomeçar e se reinventar em áreas externas, eu acho que esse processo ele começa primeiro dentro da gente, né? Certamente. Eu lembro que o meu processo de entender que eu queria fazer outras coisas para além de segurar o microfone e falar aquilo que estava acontecendo no dia, de olha aqui, estou na frente de uma delegacia onde acabou de acontecer o crime X, ou estou aqui contando dentro de um fato histórico, que é o que o jornalista faz no dia a dia. Eu lembro que o Nicolas tinha acabado de nascer, ele estava ali bebezinho durante a pandemia, e eu lembro que eu estava na rede da minha casa segurando ele, e eu parei e pensei assim, o que eu sei fazer para além de segurar um microfone? Né? Então, às vezes, a gente fica muito agarrado àquela idealização que a gente teve porque a gente viu alguém fazendo e achou que aquilo era sucesso. Ou então, porque alguém, quando você era criança, falou, você dá para isso, você é boa nisso, mas a gente pode reconfigurar os nossos sonhos. E talvez a gente precisa se desapegar daquilo que não aconteceu porque não deveria ter acontecido. E não se tornar um refém disso, né? Porque
o nosso tempo ele é muito contado. Nós temos dias finitos, nossos dias eles não são ilimitados. E é muita ilusão a gente achar que a gente tem todo o tempo do mundo, porque não temos. Então, como mulher cristã, a primeira coisa que eu acredito é que a gente tem que buscar de Deus. Ok, Deus, em qual momento da vida eu estou? Qual que é o próximo passo? E eu lembro que quando essa angústia começou a acontecer no meu coração, quando eu estava com o Nicolas, bebê, e a maternidade, ela é incrível para poder fazer com a gente esse processo mexer com a gente, né? Tirar a gente do lugar confortável, né? Total, porque quem você era, você deixa de ser, né? E por mais que você se reencontre com essa sua versão em algum outro momento, a pessoa que você era quando o Luca nasceu, depois quando a Lara, a Lia... Você não volta a ser aquela outra pessoa. Até por isso que eu não gosto da ideia de resiliência. Porque o conceito de resiliência é isso. Quanta pressão você consegue suportar até que você resista dessa pressão e você volta a ser quem você foi. Deus me livre de voltar a ser a pessoa que eu era depois de tudo que eu passei na minha vida. Eu quero que todas as pressões que vieram sobre mim modifiquem de alguma forma. Eu quero sair diferente de cada situação que me atravessa. Então, por isso que eu não gosto muito desse conceito. Gosto zero desse conceito de resiliência. Mas, e aí tem pessoas que elas acham que desistir de um sonho, abrir mão de algo que elas estão batalhando, ficaria aqui em resiliência até alcançar aquilo que eu quero. E às vezes não é resiliência, às vezes é ignorância. É não entender que esse sonho, por mais que tenha sido lindo, às vezes não era seu. Esse ideal, por mais que seja nobre, talvez não é aquilo que vai te fazer feliz. E talvez essa busca obstinada vai estar gastando um tempo que talvez você não tem. E o recomeço, ele é isso, né? É você entender que algo precisa acabar. Ainda que, por exemplo, a gente, dentro do meu casamento, né, vou fazer 15 anos de casada, estou recomeçando o tempo inteiro. Não é que esse casamento acabou, não, pelo contrário, estamos aqui casados há 15 anos. Mas o casamento que a gente tinha antes de ter filhos era as crianças vieram, é um outro tipo de casamento. Quando as crianças saírem de casa, terem as suas vidas, vai ser um outro tipo de casamento. Então, na verdade, a gente está recomeçando o tempo inteiro. Quais foram os seus benefícios que você analisa na sua vida por ter recomeçado? Vários, em diversos momentos. Por exemplo, quando eu decidi parar de dançar, né, durante muitos anos, quase 15 anos, acho, a dança estava muito firme ali na minha vida, até o momento que eu entendi que, peraí, não dá mais, por mais que eu amasse dançar com você, com a mamãe, dentro daquele esquema de vida que a gente tinha, eu entendi que para o próximo passo profissional que eu tinha que dar, a dança não caberia mais. Então, naquele momento, ter recomeçado, deixando a dança de lado, grata por aquilo que eu vivi, mas dando o próximo passo, me permitiu viver profissionalmente a vida de repórter, de jornalista que eu tinha sonhado lá atrás. E depois desse momento, quando eu decido abrir mão dessa carreira para poder viver, procurar um outro caminho, criar uma outra trilha, eu conheci uma Iana que eu não conheceria se eu não tivesse aberto mão daquele sonho anterior. Então, a gente tem que saber o que a gente ganha quando a gente perde. A gente não vai ganhar o tempo inteiro. E quando você recomeça, você tem que entender que existem coisas que você vai deixar para trás. Existem coisas que sim, vão ficar para trás. Mas o que você ganha quando você perde? Então, eu ganhei essa questão da autonomia do tempo, né? Então, hoje, como escritora, mentora de mulheres, mentora de escritoras, consultora de livros, tenho diversos programas que incentivam mulheres a tornarem donas das próprias histórias. Eu tenho uma autonomia de tempo que antes eu não tinha. Eu vivia de plantão, sábado, domingo, feriado, você sabe, era uma tristeza, detestava ter que trabalhar sábado, domingo, feriado. Era muito ruim. Hoje eu consigo ser mais presente na vida das crianças, mas mais importante do que isso, eu consigo estar onde eu sinto que o meu propósito está alinhado. Então, existem mulheres que vão recomeçar de formas diferentes. A gente não está aqui pregando um modelo único. Eu jamais falaria que todas as mulheres têm que abrir mão dos seus trabalhos, irem trabalhar dentro de casa para estar mais perto dos filhos, porque cada pessoa tem sua realidade. Mas o importante é entender onde que está o seu propósito, onde nessa estação é importante que você esteja e aquilo que você não quer perder para ganhar e aquilo que você não quer abrir mão porque você sabe que lá na frente vai muito te custar. Então, quando eu olho hoje para a Iana, que fez grandes coberturas, entrou ao vivo em vários jornais, apresentou um monte de jornal, que posso considerar que tive uma carreira de muito sucesso como jornalista, estive onde eu quis. Ai, que bom que eu pude olhar para no momento aquilo não me servia mais e falar, ok, foi bom, foi ótimo, isso eu deixo para trás, disso aqui eu não quero mais.
agora é isso que eu vou buscar. Então, Sim. independentemente de qual que seja o recomeço que as mulheres necessitam, né? Qual recomeço que você que está nos assistindo necessita, o que não te cabe mais? O que está te mutilando? O que não faz mais sentido para a sua versão de hoje? Porque tem muitas pessoas que estão aí agarradas em metas, em sonhos, objetivos que foram traçados pela sua versão de 10 anos. E essa versão do passado precisa ser atualizada para a sua versão do presente, para que haja um futuro que seja compatível com aquilo que você busca. E na sua visão, qual é o risco de uma mulher que não consegue viver essa realidade de recomeços e de se reinventar diante de uma necessidade real? Frustração. Porque você ficar o tempo todo indo atrás de algo que não é factível, que não vai funcionar, que não é de acordo com a sua realidade, você vai ficar frustrada, você vai ficar infeliz. E esse custo dessa frustração, esse custo dessa infelicidade, ele se manifesta diariamente na pessoa que está fora do lugar. Com certeza. E aí é aquela que fala, né, que todo mundo conhece muito bem. Não adianta a gente esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Então, talvez você aí, mulher, está infeliz, está insatisfeita, mas nem sabe com o que é, ou o que é que está acontecendo. Esse é o momento, talvez, de você fazer junto com o Senhor, que foi aonde a Iana começou, né? Porque o Senhor, ele tem um propósito para você, essa autoanálise, essa reflexão em Deus, mas de você para você mesmo. Por que eu estou me sentindo frustrada? Por que eu estou triste? Por que isso está acontecendo na minha vida? O que eu preciso mexer? Aonde eu preciso rever? Será que é comigo? Será que é eu recomeçar comigo, o meu autocuidado? Ou é recomeçar dentro da minha maternidade? Recomeçar num trabalho? Recomeçar algo diferente dentro do casamento, porque as mesmas práticas, elas vão trazer os mesmos resultados. Não, né? e o que é importante é entender também que às vezes a sua forma de recomeço vai ser completamente diferente Sim. da minha. Então, não sei se você já falou sobre isso aqui no Shine alguma vez, mas você começou sua carreira como advogada. Sim. Você teve um escritório, Nunca contou? falei. Então vou te entrevistar então. Como começou sua carreira? Então pronto, nós vamos gravar um programa, Daiana me entrevistando. Fechou, pronto. Para vocês conhecerem lá da Isa, que vocês ainda não conhecem, fazendo perguntas que só a irmã sabe. Mas, por exemplo, você saiu da faculdade, ao mesmo tempo que você estava ali no CTMDT dando aula de dança, e vendo a dança muito intensamente, e foi viver a vida como advogada. Houve um momento que você teve que escolher. Sim. Como é que foi para você sair do direito e falar não é isso? Foi fácil? Não foi fácil, mas foi libertador. E por que foi libertador? Foi libertador porque naquele momento eu já não cabia naquela caixinha. Exato. E esse fator, você entender se você cabe ou se você não cabe, se esse lugar te traz dor, te traz mutilação ou tá grande demais para você ocupar, é uma chave. Então, agora há pouco, antes de vir para cá, eu estava almoçando com algumas colegas que trabalharam comigo na televisão. Sim. E aí a fala delas, falou assim, nossa, Iana, realmente, você não cabia mais naquele formato. E eu não cabia. Então, essa é a minha história, mas se você que está aí agora assistindo a gente, está pensando onde você não cabe, onde está apertado, onde você está tendo que se mutilar para conseguir pertencer, esse é um sinal. E uma coisa que eu gosto muito de compartilhar, Zó, foi que, e você sabe disso muito bem que você participou desse processo, quando eu comecei a entender que eu não cabia mais, eu fui para a Bíblia. E eu falava, Deus, ok, qual que é o próximo passo? Para onde que eu vou? O que eu faço? E eu não tinha clareza, na verdade, de para onde eu tinha que ir. Mas eu tinha clareza de onde eu não podia mais estar. Isso é muito importante. E aí, assim, dentro do meu processo, eles me perguntaram, né, como é que eu faço meu devocional. E aí, de formas diversas. Tem dia que eu abro a Bíblia aleatória, aí eu leio um versículo, aí eu vou embora nesse versículo. Tem dia que eu estou lendo um livro, e aí esse livro vai guiar meu devocional. Mas eu lembro que nessa época, assim, eu abri a Bíblia aleatoriamente, e a palavra para mim era muito clara, que eu precisava sair. Para onde eu ainda não tinha clareza, mas o importante era sair. E a coragem, ela se faz no caminhar, né? Então, a coragem para recomeçar é você dar o primeiro passo. E a fé é isso, você vai. Deus vai e coloca o chão. Sim. Você dá o primeiro passo. E à medida que você está sensível à voz de Deus, Ele vai colocando os sinais Sim. diante de você. Entender que todo o processo ele também vai ter aí uma transição. Sim. Né? Então, você também respeitar essa transição.
Ó, o nosso tempo está acabando, tinha que ter um programa 2, então eu vou acelerar aqui, tá? Na Bíblia, tem algum texto que você acha que casa com isso que a gente está falando? Eu gosto muito do trecho ali quando Ruth, ela se vê completamente, ela vê no fim, né? A história de Ruth começa com um fim, ela fica viúva, a sogra dela perde o marido e ela perde a referência de tudo e ela tem que ir para um lugar onde recomeçar. E Deus falou, vai. E o que ela não sabia, que o recomeço dela seria também um recomeço para a história da humanidade. Uau, isso caberia até falar um pouquinho, porque o seu recomeço também fez com que você influenciasse no recomeço de muitas mulheres, certamente, né? Certamente. Tá, mas isso fica para um outro programa. E Ana, fala para mim aqui, escolhe algum elemento desse cenário para você associar com esse tema. Vamos lá, o barro. Eu gosto muito do vaso de barro, já dançamos com vaso de barro, já fizemos várias coisas com isso ao longo da vida. Estamos aqui meio nas cores do vaso de barro, mas eu gosto de pensar que o barro, ele é maleável até certo ponto. Existe a hora certa de você tomar as decisões para moldar o seu futuro. O barro, depois de um tempo, ele não é maleável mais. Ele é duro. E aí ele serve para poder ornamento, para fazer alguma coisa. Mas existe o tempo certo para você ser moldado para aquilo que é o seu propósito. Então a gente tem que ficar atenta ao momento certo de ser moldado para aquilo que a gente acredita que vai fazer, aquilo que Deus tem para nós. Muito importante. Talvez o que você está ouvindo aqui hoje é porque hoje é o seu tempo. Então presta atenção, porque Deus está gritando aí, falando com você. Depois você vai para o forno e já foi. Aí, ó, já passou o tempo de ser moldado. Então vamos lá, Ana, o quiz. Um livro. Eu gosto muito de um livro que chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Não é um livro cristão, mas é um livro de uma terapeuta que ela relata o que acontece com algumas pessoas que vão até ela procurando ajuda para conversar. Esse livro é extraordinário, eu recomendo fortemente. Muito bom. Uma prioridade para você? Hoje é minha família. Hoje é inegociável. Tá com a Cat, Nick, Fred. Minha irmã também, minha irmã. Você sabe, você me chama, eu venho, desmarco tudo, venho gravar programa, conversar, tomar café em casa. Uma qualidade. De quem? Sua. A minha? Eu acho que eu tenho muita clareza de propósito. Um desafio. Falar menos. Uma cor. Amarelo. Uma comida. Japonesa. Agora comida japonesa, sushi, sashimi, esses trem gosto. E um lugar. Praia, com a família. A gente ama viajar com a família e tá junto, é muito gostoso. Uma pessoa. Você. Isso aqui foi uma declaração de amor. Um versículo. Então vamos lá, Mateus, quando perguntam para Jesus qual o principal mandamento de todos, e ele fala, amar a Deus assim, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Por que com todo o coração? Porque o amor, ele tem que ter essa pulsão que pulsa, essa coisa carnal. Por que com a alma? Porque aquilo que a gente ama com a nossa identidade se torna parte da gente. E por que com o entendimento? Porque a gente tem que ter essa parte racional. Quando a gente ama a Deus, depois ele continua, né? E amar ao próximo como a ti mesmo, a gente também tem que seguir esse padrão. Com o coração, com a alma e com o entendimento. Quando a gente entende essas três dimensões do amor, a gente se ama melhor, a gente ama o outro melhor e a gente consegue amar a Deus de uma forma que o nosso amor e a nossa fé se tornem inabaláveis. Maravilha. Então, deixa uma mensagem final. Se amem, amem ao próximo e amem a Deus, com o coração, com a alma e com todo o entendimento. E quando a gente fala que a gente ama, a gente tem que aprender a viver esse amor. E como que a gente vive esse amor? Com o coração. Com esse amor que pulsa, que vai, que se movimenta, com a alma, com aquilo que a gente não consegue dizer, com as nossas sombras, com aquilo que muitas vezes é confuso, mas que está lá dentro, com as experiências que a gente vai construindo. E com o entendimento buscando conhecer mais, compreender aquilo que às vezes não é visível aos olhos, mas que a gente consegue compreender com os elementos que estão ao nosso redor, com aquilo que vem do alto. Esse amor que Jesus nos dá como exemplo, ele serve para a gente se amar, para amar o outro, para amar a Deus, porque quando a gente ama nessas três dimensões, a gente muda o nosso mundo. Maravilha, gente. E em cima disso, né, para encerrar, eu quero deixar essa palavra para você. Você que está nesse processo aí, talvez, de recomeço, é tão lindo quando a gente pensa, vou recomeçar, vou reinventar, mas
existe uma transição, existe um processo. Então não desista no início desse processo, não desista diante dos empecilhos, das dificuldades do início, né? Você estava tão acostumada de um jeito e agora talvez de outro, é claro, vão ter desafios, vão ter dificuldades, mas não desista no meio do caminho, porque vai valer a pena se o Senhor estiver com você. Muito obrigada por esse tempo tão precioso. E aí depois a gente vai fazer então, a Ana me entrevistando aqui. Já adorei. Já tô preocupada. Gente, Deus abençoe vocês. Vão brilhar a luz de Cristo e aquilo que Ele colocou em você que é tão especial. Deus te abençoe.